Minhas saudações iniciais a todos os que me dão o gosto de participarem de mais uma explanação dessa nossa série Registros sobre Registros, que hoje atinge o número 388. Vamos tratar, já encerrando o ponto, do averbamento O tema geral era averbamento da mudança de denominação, de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis. É assim que está na lei. E vamos hoje tratar só do tema referente ao desmembramento e ao loteamento de imóveis. Quando é que se averba isso? Quero mais uma vez saudar os meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como a presidente da ANOREG do Paraná, a professora Mariana Pozzenato Martins, e a coordenadora acadêmica dessa mesma entidade paranaense, a doutora Mônica Dalla Vecchia. Nunca é demais lembrar a importância de ambas essas duas grandes diretoras da entidade do Paraná para alavancar o protagonismo doutrinário que o Estado do Paraná assumiu e vem mantendo em matéria de notas e de registros públicos. Pois muito bem. A Lei 6.015 de 1973 prevê serem suscetíveis de registro estrito sensu os loteamentos urbanos e rurais, registro, hein? Número 19 do inciso 1º do artigo 67. E nada obstante essa previsão do registro estrito sensu, a mesma lei dispõe, no item 4º do inciso 2º de seu artigo 67, o registro no inciso 1º, a averbação no inciso 2º. Prevê, nesse inciso 2º, o averbamento ou averbação do desmembramento e do loteamento de imóveis, loteamento que já estava referido lá como registrável. Essa dúplice previsão da Lei 6.015 quanto aos loteamentos pareceria responder a situações propiciadas por loteamentos anteriores à vigência da mesma Lei 6.015, em que se inscreviam esses parcelamentos em livro auxiliar especial. Isso estava previsto no artigo 4º do Decreto-Lei 58, que é um decreto-lei que tratava dos parcelamentos e que foi editado em 1937, dezembro de 1937. Mas outra solução é que aparenta ser tendencial, e não essa que eu mencionei inicialmente. E essa segunda solução consiste em que não mais se averbe em caso algum loteamento. Então, estava prevista a hipótese do registro do loteamento e da averbação do loteamento, e hoje se entende como solução, volto a dizer, tendencial, sempre é possível alguma controvérsia, que não cabe mais averbar loteamento. Então, só cabe seu registro. Nesse sentido, por exemplo, é ilustrativo o que consta das normas de serviço, aliás, expansivas normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que no item 9b4 de seu capítulo 20, prevê averbáveis no ofício imobiliário, e aí correspondendo, portanto, ao item 4º do inciso 2º do artigo 167, então prevê averbáveis a mudança de denominação e de numeração dos prédios, a edificação, a reconstrução, a demolição, e aí vem o ponto, o desmembramento de imóveis. Já não fala mais, portanto, no loteamento. Essa referência foi omitida. Essa ideia do loteamento constava, em todo caso, do texto do mencionado item 4º do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015. Bom, é uma tendência. A Lei Brasileira 6766, de 19 de dezembro de 1979, e se há uma lei que, a meu ver, merece realmente elogio,
é esta Lei 6766, dispôs sobre o parcelamento do solo urbano e definiu, logo no artigo 2º, em 2 de seus parágrafos, em que coisa consiste um loteamento e em que coisa consiste um desmembramento. Definiu de modo muito claro, preciso. O loteamento é a subdivisão de uma gleba em lotes destinados à edificação, sempre que, aí vem o ponto, haja abertura de novas vias de circulação, ou então de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação de vias já existentes. Então, é isto. Há novas vias, há novas ruas, há novos logradouros públicos, há um prolongamento, modificação, uma expansão de vias já existentes, estamos diante do loteamento. E, diversamente, quanto ao desmembramento, a mesma lei, aí no parágrafo 2º do artigo 2º, diz, olha, é a subdivisão de gleba em lotes também destinados à edificação, mas em que se aproveita o sistema viário já existente, sem que haja abertura de novas vias, de novos logradouros públicos, nem eles se prolonguem, modifiquem ou ampliem. Muito bem. Vê-se por essas duas referências conceituais, que estão no artigo 2º da Lei 6766, ser, e de fato assim o é, irrelevante a espécie de parcelamento, ou seja, a espécie de segregação imobiliária, ou outros falam em fragmentação imobiliária, separação imobiliária. Isso é relevante, saber se é loteamento ou desmembramento, para que haja averbação correspondente. Isso abrange o desdobro, por exemplo. O desdobro, propriamente, é antes uma simples categoria burocrática e não registral. Desdobro, no fundo, é um desmembramento. Isso é algo que, sobretudo, tem um caráter, como eu disse, administrativo, burocrático. A discussão de a ele aplicar-se, segundo os casos, o processo do artigo 19 da Lei 6766, que trata da publicação de editais, e tem todo um processo para o registro especial do loteamento, não tem influência, portanto, para a caracterização do desdobro. Diversamente, quanto aos loteamentos, agora estamos tratando dos loteamentos, após a vigência da Lei 6766, é indeclinável o registro especial previsto nos artigos 18 e 19, e segue um pouco, dessa mesma Lei 6766, já quanto aos desmembramentos, é possível, em dadas hipóteses, a dispensa do registro especial. Já logo, digamos isto, essa dispensa do registro especial não significa imunidade da aprovação urbanística. A aprovação urbanística está prevista no artigo 12 da Lei 6766. Não tem nada a ver com o artigo 18, artigo 19 e seguintes. Chama atenção para isso porque durante algum tempo houve alguma discussão se a dispensa do registro especial também implicaria imunidade quanto à aprovação urbanística. Então não precisaria apresentar, junto ao cartório de imóveis, a prova de que a municipalidade aprovava a edificação, o loteamento, no caso, ou o desmembramento. Magistrados que então auxiliavam a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, isso nós estamos vendo o ano de 1983, foi pouco antes de eu ingressar nesse trabalho que me foi muito, muito interessante de assessor da Corregedoria Geral da Justiça. Eu estive por 2 vezes nessa assessoria, uma na gestão do desembargador Silvio do Amaral e outra na gestão do desembargador Nírio de Santos Garcia. 2 saudosos amigos que me ensinaram muitíssimo, Pois bem, em 1983, 4 magistrados que então atuavam como assessores do Corregedor-Geral da Justiça elaboraram um interessante parecer, atendendo a uma representação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, o IRIB. Eram esses magistrados os juízes Hélio Lobo Júnior, o Dr. Hélio, eu sempre disse, ele teve uma certa connaturalidade com a ideia de loteamento. Sempre me pareceu que os temas de loteamento, de parcelamento do solo,
toda vez que surgia um problema desse, eu me lembrava, o doutor Hélio saberia a resposta. E parece que tem muita facilidade realmente nessa área. O saudoso ministro Hélio Coelho Barbosa, que depois foi nomeado para o Superior Tribunal de Justiça. O desembargador, depois desembargador José Roberto Bedran, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E meu estimado amigo, o advogado hoje, e grande estudioso do direito notarial registral, Narciso Orlando Neto. A quem devo muitíssimo, porque foi o doutor Narciso quem me, por assim dizer, me hospedou na Vara de Registros Públicos, em que era titular, e me ensinou, na verdade, eu posso dizer que me alfabetou nas questões de registro de imóveis. Do parecer desses 4 magistrados, nesse processo que eu referi, lá, objeto de uma representação do IRIB, isso é um parecer lavrado em maio de 1983, que foi aprovado pelo desembargador Bruno Afonso de André, que era então o Corregedor-Geral da Justiça Paulista. O Dr. Bruno, que depois chegou a presidente do tribunal, foi dos mais extraordinários corregedores e presidentes que passaram pelo Tribunal de Justiça. É relevante aqui destacar alguns excertos relativos a esse tema. E eu vou mandar no texto escrito as indicações relativas a esse parecer. Texto que sairá publicado amanhã, não é? No site. Eu queria destacar, sobretudo, o fato de que, naquele tempo, havia muita discussão sobre a sobrevivência do Decreto-Lei 58. E os magistrados oficiantes nesse parecer observaram que, entre as inovações estabelecidas com a Lei 6766, em dados limites, essa lei substituiu o Decreto-Lei 58, mas o desmembramento para fins registrais equiparou-se, postas algumas circunstâncias, ao mesmo loteamento. E, com efeito, o artigo 18 da Lei 6766 prevê um processo de registro especial, tanto para os loteamentos quanto para os desmembramentos. Mas observou o parecer desses 4 magistrados que eram muito numerosos os pedidos de averbação de desmembramentos. E então disseram, olha, havia a apresentação de pedidos quando a segregação da área se dava em 12, 15, 20 lotes até. E a partir daí, então, começaram a pensar eles que havia necessidade de fixar alguns critérios objetivos, recolhidos em cada caso concreto, não era possível normas abstratas que fossem suficientes para resolver o problema, para, a partir desses critérios objetivos, exigir ou não o registro especial de desmembramento. Então, considerava a quantidade de lotes parcelados, porque, na medida em que eu parcelo uma gleba em muitos lotes, ainda que a pretexto de desmembramento, eu estou já cogitando de um número de futuros e eventuais adquirentes. Por isso vai ser paralelo o aspecto social, a relevância social do número, da quantidade de lotes. Por isso, eles dizem no parecer que pequenos fracionamentos de terra, sempre que, aqui deixamos claro isto, que se respeite o aspecto urbanístico, que se afaste, pelo menos, o mais possível, a potencialidade de prejuízos ao maior número de adquirentes, esses pequenos fragmentos ou fracionamentos de terra podem ser dispensados do registro especial. Ou seja, o registro especial nem sempre vai levar à necessidade de a ele ocorrer o desmembramento. Então, isto põe à mostra que a Corregedoria tratou de, num parecer que
fez, como não poderia deixar de ser, um grande sucesso à época em que proferido, alguma sorte de distinção para permitir que pequenos desmembramentos não ficassem sujeitados à exigência do registro especial, extremamente custoso, dispendioso, que iria provocar não só, provavelmente, uma prática marginada do registro, ou seja, desmembramentos irregulares, mas, ainda que ocorresse um registro, provocaria, sem dúvida, uma elevação de preços no mercado imobiliário à conta de uma atividade importante é do registro, mas secundária. Muito bem. Com isso terminamos a nossa exposição de hoje, número 388, e eu a fiz gravada por motivos de possível queda do sinal da internet no final da tarde de hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Agradeço a todos aqueles que participem, seja na sua primeira exibição, seja adiante desta nossa exposição de hoje. Torno a saudar a Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e a ANOREG do Estado do Paraná. Muito obrigado a todos.